Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Freud Explica. Você conhece alguém que seja explosivo ou tenha o pavio bem curto? Vamos falar disso hoje, transtorno explosivo intermitente. E vamos falar com a Vânia Calazans, que é especialista no assunto. Vânia, obrigada, bom dia. Eu que te agradeço a oportunidade, Tati. Vânia, para a gente começar, para o público entender qual a diferença, né, de eu ter uma explosão de raiva, qual que é o limite para a gente poder identificar se a pessoa realmente tem uma explosão num momento em que ela está com raiva ou se ela tem o transtorno explosivo? Então, o transtorno explosivo, ele se caracteriza por diversas falhas em resistir ao impulso agressivo. Então, ter um dia difícil, você ter um momento de raiva, você explodir, eventualmente você viver uma situação, por exemplo, no trânsito, brigar, xingar alguém, isso é uma coisa, né? O transtorno explosivo, ele é recorrente, essas pessoas repetem esse comportamento várias vezes ao longo da vida. Ok. Então não são episódios, quer dizer, que eu tenho um hoje, daqui a alguns anos eu possa ter outro, porque todos temos, né, um dia de fúria aí. Exatamente. Né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, fulano é pavio curto, mas é aquela pessoa que, eventualmente, ela tem uma atitude mais agressiva, é uma pessoa talvez mais mal-humorada, enfim. Então, isso está dentro de um enquadre razoável. Né? Ok, esse momento que ela explode, quer dizer, pode ter consequências mais sérias, esse explodir pode gerar uma agressividade em relação ao outro, quer dizer, um descontrole realmente intenso. Então, o que caracteriza o transtorno também é que essas reações explosivas, elas são sempre muito desproporcionais ao evento estressor. Então, aquela situação que desencadeia a explosão de raiva, para quem está de fora, aquilo é até insignificante. Né? Mas para aquela pessoa, aquilo é a gota d'água. Tá. Então são vários momentos de gota d'água, né? Quer dizer, a pessoa tem... São pessoas que elas vão acumulando emoções desagradáveis, ruins. Elas têm dificuldade de expressar isso quando as coisas acontecem, então elas vão guardando. E de repente uma situação que não tem absolutamente nada a ver, né, com o que está acontecendo no momento, aconteceu alguma coisa, uma falha na transmissão aí da internet, alguma coisa assim, aquilo é o suficiente para a pessoa ter uma reação extremamente explosiva, agredir alguém, jogar as coisas, quebrar. Ela pode se agredir também? No momento desse, ou geralmente não? Não, normalmente ela extravasa isso. Ela põe para fora. Quebra coisas. Quando eu falo assim, que ela não se agride, não é um processo, por exemplo, assim, de automutilação, né? Mas muitas vezes a gente ouve relatos assim, do tipo, socou a parede, né? Para não arrebentar o outro, eu enfio a mão na parede, eu quebro porta, e aí as pessoas se machucam. Pacientes que estouram um copo na mão, na mesa, então se machucam, se cortam, mas aquilo não é intencional. É uma tentativa de reprimir um pouco da agressividade em relação ao outro. E a sensação de alívio, né, que eles sentem depois, como é que é, quer dizer... Imediatamente após a explosão de raiva, essas pessoas relatam essa sensação de alívio. Né? Aquela sensação mesmo até de cansaço, né? De você relaxar mesmo. Mas essa sensação, ela dura pouco tempo. Né? Ela é momentânea, ela não permanece.
né? Em seguida, assim, minutos depois, ela começa a entrar em contato com o que ela fez, né? E aí vem sempre culpa, vergonha, arrependimento, sempre vem. E aí deve ser muito desagradável para a pessoa, quer dizer, e até para explicar para o outro que presenciou, né, ou para o familiar que realmente ele não teve o controle na hora, né? Na maioria das vezes não tem explicação, né? Nem para ele e nem para o outro. Ele se sente frustrado, quer dizer, de não ter essa capacidade que a gente tem, por exemplo, de ficar irritado com o cara no trânsito, mas respirar e falar ok. Muito. Né? Mas isso leva muito tempo para a pessoa admitir o quanto isso a prejudica. Né? Porque tem uma questão muito importante, assim, e é interessante falar disso, porque essas pessoas, elas acreditam que elas nasceram assim, que isso é um problema delas, que assim, eu sou irritada, eu sou nervosa, eu sou impaciente, então não tem jeito. Eu sou de família italiana, né? Eu tenho origem espanhola. Então, assim, isso isso tá em mim, né? E não tem como mudar. Tá. Então, durante muito tempo, essa é a explicação. Então, essa sensação de frustração, ela vem com um acúmulo de perdas, né? Nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, nas relações afetivas. Aí ela vai se dando conta de que esse comportamento, de fato, é prejudicial. E essa sensação de frustração, ela vem muito por conta dessa ideia de que não tem jeito, né? Eu vou morrer assim. Então... E Vânia, além dela ter essa sensação, né, quer dizer, eu sou assim, nasci assim, existe um pouco de passar para o outro, quer dizer, poxa, mas ele me cortou, eu estava com o carro, então a culpa é dele, quer dizer, também de não assumir, né, não colocar responsabilidade no ato dele, né? Sempre. Esse é um relato recorrente. Então, quando as pessoas chegam a procurar ajuda, elas chegam num estado assim, a coisa está muito ruim. Mas a explicação inicial é essa, né? Se ela ficar quieta, então assim, poxa, se a minha mulher ficar quieta, ela percebe que eu estou ficando irritado. Se ela ficar quieta, não vai acontecer nada, mas ela me provoca. Né? O outro me fechou no trânsito, né? O meu chefe sabe como eu sou. Por que vem me cobrar no momento que ele percebe que eu estou irritado? Então, a princípio, sempre a responsabilidade está no outro. E foi nesses casos que a gente vê muito, né, de agressão à mulher, quer dizer, física, pode ter alguns casos realmente que cheguem a esse ponto realmente de uma agressividade física e não só verbal? Muitas vezes. Tá. Vai muito também, né, do contexto que essa pessoa vive. Né? Então, você encontra pessoas que elas tentam alternativas diferentes, como quebrar um objeto ou esmurrar a parede para não agredir o outro. Tá. Né? Mas em outras situações, não. Né? Elas partem para cima ali, mesmo. Vai ali mesmo e depois vem a culpa, né? Que é o que diferencia de outros transtornos. Isso. Né? E uma coisa que é muito importante nisso, no diagnóstico, é que esses comportamentos não são premeditados. É impulso mesmo. Então, a pessoa não mede quem está na frente. É um transtorno de impulso. Transtorno de impulso. Okay. Então, assim, ela não mede quem está na frente dela. Eu já tive uma paciente que, assim, ela comentou isso. A sensação que eu tinha é que eu ia matar aquele rapaz. Então, naquele momento, pequenininha, baixinha, pequenininha, sim, ela cresceu, virou, né? E foi para cima e realmente assim, a força nessa hora que a pessoa cria, a raiva dá uma força muito grande para a pessoa, né?
Então, isso é um dado muito importante, porque é só impulso. Ela não considera absolutamente nada naquele momento. Se ela vai perder o emprego, nada. Na hora ela não pensa Não nisso, pensa. né? Ela já faz, né? Como é que essas pessoas são vistas geralmente como mal educadas, como pessoas loucas, né? Existe toda. Como é que quem observa a cena, né? Enxerga essas pessoas. Quem observa, quem convive, né? Entende assim. Normalmente, assim, no convívio diário, são pessoas consideradas pessoas boas, pessoas de bom caráter, pessoas até gentis, educadas. Porque, como eu te disse, muitas vezes são pessoas que seguem muitas regras. Então, elas têm uma conduta criteriosa, enfim. E aí existem essas situações em que elas explodem. Então, para aquelas pessoas com as quais ela convive, acaba havendo até uma certa aceitação, porque fica aquela coisa assim, mas ela é uma pessoa bacana, é uma boa pessoa. De vez em quando ela tem uma explosão de raiva. Né? Agora, quem não tem um convívio diário com essa pessoa e assiste uma cena dessa, de fato, diz, bom, é louca. Sim, sim. Né? E geralmente quem procura é a própria pessoa, quem te procura, ou é o parceiro, a mãe, quer dizer... Olha, muitas vezes eu recebo muitos e-mails, telefonemas, enfim, assim, o que eu faço, né, para convencer né, essa pessoa de que ela precisa de ajuda, que ela tem que se tratar. Eu gostaria muito que ela se tratasse. Complicado, né? A pessoa, o portador do transtorno, ele só vai buscar ajuda quando a vida está um caos. Então, ele chega num estado muito ruim. Então, assim, ele vai buscar, mas ele vai buscar quando a coisa já não está dando mais. Demora até ele aceitar realmente, né? O familiar, muitas vezes, identifica antes, né? Poxa, será que isso não é alguma coisa mais séria? Então, aí começa uma tentativa de vai buscar. Então, quando você faz um diagnóstico, você percebe que essa questão ela é recorrente, já vem há algum tempo dentro do contexto familiar, por exemplo, né, sendo discutida. Que você não acha que você devia procurar ajuda, enfim? Então, leva um tempo. E, Vânia, me diz uma coisa, o tratamento realmente... você consegue fazer com que a pessoa tenha o momento de respiração, de conseguir pausar, de cessar essas crises? Como é que é feito o tratamento? Olha, E também gostaria que você abordasse a questão da hipnose, que eu sei que você usa também para esse tratamento, que eu achei bem interessante. Então, o tratamento, Tati, a gente tem tido assim ótimos resultados, muito bons mesmo. Né? Isso é uma coisa muito bacana. O que a literatura mostra, assim, que o tratamento mais eficaz é a terapia cognitivo-comportamental, associada a técnicas de relaxamento. Então, como a gente comentou, o sentimento de base do transtorno explosivo é a raiva. É a dificuldade no gerenciamento do sentimento de raiva, a dificuldade de lidar com frustração. Então, são pessoas que não desenvolveram ao longo da vida esse tipo de recurso, né? De externalizar as emoções, de colocar a emoção no momento certo. Olha, não gostei, estou chateada, fiquei magoada com o que você fez, acho que você está abusando de mim. Não, a pessoa vai engolindo, porque ela não sabe como externalizar isso. Então, a terapia cognitiva, ela vai buscar o quê? Que a pessoa, primeiro, identifique o que ela tem, né? Que ela entenda o que acontece com ela, né? E a partir disso a gente trabalha com técnicas de gerenciamento de emoção, né? Habilidades nos relacionamentos interpessoais, e isso tudo vai dando suporte para que a pessoa experimente
situações em que ela age de forma adequada, né? E a partir do momento que ela começa a ter esse tipo de experiência, eu sou capaz, né? Ela começa a reforçar esse comportamento internamente. Bom, então eu posso. A emoção muda, porque ela começa a se sentir melhor, ela começa a se sentir mais assertiva. É sempre assim, né, Vânia? É sempre necessário esse autoconhecimento e que a gente assuma um problema, né? Para que realmente possa, né? A gente possa ver uma luz aí no fim do túnel, exatamente. Né? E a hipnose, como as técnicas de relaxamento, elas são muito importantes, né? Porque é um recurso que o paciente leva com ele. Né? Fazer uma respiração diafragmática, enfim, é um recurso que ele leva com ele. Então, a hipnose, ela permite que o paciente vivencie, né, em transe hipnótico, uma situação que ele acredita que seja impossível para ele. Então, a hipnose, não faz parte dele, né? Ele não tem isso no repertório. Tá. Então, a hipnose, na realidade, assim, ela não cura, né? Ela é um instrumento. Mas o fato dela vivenciar aquilo em transe hipnótico, né, fica registrado no cérebro a possibilidade de, né? Então encurta o tratamento, facilita o tratamento. Ok, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos entrar no intervalinho, a gente já volta. Voltando com Freud Explica, com a Vânia Calazans. Vânia, a gente já tem algumas perguntinhas aqui. E deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Outros transtornos que envolvam, né, quando a gente fala de impulsividade, de raiva, de falta de controle, de pavio curto, por exemplo, personalidade borderline, a bipolaridade, mesmo déficit de atenção, né? Então eu imagino que você deva receber diversas pessoas e diversos diagnósticos, né? Como diferenciar isso? Quer dizer, deve ter muita confusão também, quer dizer, tem que ser, né, realmente um especialista para conseguir perceber, peraí, não é uma bipolaridade, é um transtorno explosivo aqui, né? Então, o diagnóstico diferencial é super importante, né? Então, eu sempre enfatizo muito isso, um bom diagnóstico diferencial, porque nem sempre é simples, né, Tati? Assim, logo de cara você identificar, ter certeza absoluta daquele diagnóstico. Claro. Então, a gente vai muito assim, por exclusão, né? Então, por exemplo, no transtorno bipolar, o que caracteriza o transtorno bipolar? A oscilação de humor, né? As fases de mania, baixos, de depressão. Sim. Isso não existe no transtorno explosivo intermitente. Ok. Entendeu? Então, se o paciente apresenta esse tipo de sintoma, eu já excluo o transtorno explosivo. Ok. Né? Imagino também, desculpa te interromper, quer dizer, se existe uma dependência com álcool e drogas também, quer dizer... A questão do álcool e drogas, e isso também é interessante a gente falar, quando a gente vai fazer um diagnóstico, porque existia muita confusão se o transtorno explosivo era doença ou era sintoma. Ok. Tá? Então, no DSM, ele está classificado como doença, um transtorno do impulso. Então, a gente começa a perceber que o transtorno explosivo, ele se inicia muito cedo. Você tem episódios na infância, na adolescência, no início da idade adulta. Já, né? Começa na infância. Não necessariamente. Às vezes na infância, às vezes na adolescência, enfim. Então, o que a gente tem que perceber é se o uso de álcool e drogas veio antes ou depois dos episódios explosivos. Ok. Então, se é consequência, né, ou se é o fator desencadeante da agressividade. Ok. Porque a gente começa a ver também as doenças comórbidas, ansiedade, depressão, porque essa pessoa
ela vem acumulando diversos fracassos ao longo da vida... Ela vai buscar, né? Exatamente. Fugas. Fugas. Ou ela vai desenvolver uma ansiedade, um quadro depressivo. Então, a gente tem que ver o que começou antes. Ok. Tá? Ok. Transtorno de déficit de atenção. O que caracteriza? Né? Dificuldade de atenção, de concentração e tudo mais. Isso não é característica do transtorno explosivo intermitente. Então, o transtorno explosivo, quer dizer, realmente a característica básica é essa mesmo, os episódios explosivos, quer dizer, não tem mais nada que possa se relacionar em termos de humor, de... Existe uma questão aí, né, na disfunção da neurotransmissão da serotonina, mas o que a gente mais percebe é que essas pessoas, elas vêm de famílias onde o comportamento agressivo já existe. Então, é transgeracional. A criança aprende por modelação. Tá. Ela não desenvolve outro recurso para lidar com frustração, com as emoções. Sim, ela repete, ela repete o modelo. Então, pais que se agrediam ou que agrediam a própria criança, exatamente. Né? Uma família muito... né, disfuncional, realmente... E uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para enfatizar é o seguinte: muitas vezes eu recebo comentários assim do tipo, então agora falta de educação é transtorno, né? Tudo agora é transtorno. Não, falta de educação é falta de educação. É falta de educação mesmo, sim. Né? Então, assim, é aquilo que a gente falou no começo. Você eventualmente ter uma explosão de raiva ou ser uma pessoa mal educada, isso é uma coisa. Né? Então, o que a gente precisa ver é como na maioria dos transtornos é o quanto esses comportamentos trazem de prejuízo para a sua vida pessoal. Né? Aí você vai enquadrando isso. Sim, sim. É o prejuízo que vai realmente... que vai levando. Exatamente. Vamos ver aqui... Primeiro aqui, da Ágata. A doutora Vânia pergunta: existe cura ou apenas remissão dos sintomas das crises? A pessoa com borderline, que tem esse transtorno, ou é outra coisa? Bom, a gente falou já sobre isso, né? Em relação a essa questão da cura que ela pergunta, como é um transtorno pouco estudado, nós não temos muitos dados, né, para dizer existe cura. Em função do que a gente tem de pesquisa, nós ainda não podemos falar disso, mas nós falamos sim em gerenciamento. Então, essas pessoas que fazem tratamento, elas têm uma qualidade de vida muito boa. Elas aprendem a lidar com isso, né? E passam a ter uma vida normal, tranquila, enfim. Então, se isso nunca mais vai acontecer, não sei, né? Mas ela está instrumentalizada para lidar com isso. Bacana, legal. A gente está passando o e-mail da Vânia, qualquer coisa, né? Entre em contato. Isso. Aqui vamos ver o André. Uma pessoa pode adquirir da outra uma tendência a ter explosões? A minha namorada é muito explosiva e acabo tendo as minhas explosões após algumas crises dela. Isso pode acontecer? Grato, André. Não, na realidade, assim, o transtorno explosivo, por exemplo, as situações de estresse, tá, elas não causam o transtorno explosivo. Elas podem desencadear uma crise explosiva. Isso é importante a gente falar, quer dizer, não adianta a gente colocar também, por exemplo, na cidade de São Paulo, no trânsito, na loucura que a gente senão vive. Senão todos nós, né? Todos somos, né? Exatamente, não. Então, assim, isso vem lá de trás, tem a ver com um contexto familiar, enfim, é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Agora, lógico, você conviver com uma pessoa impulsiva, agressiva, isso vai também minando a sua resistência. Vai te dar uma chacoalhada, né? Exatamente, né? Difícil, mas não que você vai passar a ter esse tipo de comportamento por conta do outro. Você sabe que quando a gente combinou a pauta, né? Eu lembrei do filme, realmente o filme Um Dia de Fúria.
né? Que ele tem aquele dia que ele sai e tudo para ele não suporta. Então ele pede o hambúrguer e na foto tem um hambúrguer desse tamanho e vem um pequeno e ele, né? Arrebenta na Arrebenta, lanchonete. quer dizer, ele está naquele momento dele de não aguentar, né? Exatamente. E esse filme eu acho muito bacana porque dá essa sensação que a gente tem de vez em quando de estar segurando e, sabe? Aí você vê uma barata passar e você fala, não, né? Exatamente. Mas isso é eventual. Isso né? é eventual. É eventual. Exato. Né? Agora, no transtorno explosivo, isso é recorrente. Deve ser muito desagradável, né? Ter isso e recorrente. cansativo para o próprio paciente. Né? E a percepção da pessoa, imagino, dessa falta de controle deve trazer até um medo em relação, talvez, a certas situações. Porque se eu sei que eu não tenho esse momento onde eu posso me controlar, né, é complicado isso. E muitas vezes essas pessoas começam a se isolar socialmente. Imagino, sim, para evitar. Para evitar. Né? Então, assim, não vou numa festa, não vou sair, se afasta das relações afetivas. Ela vai se tornando uma pessoa mais reclusa, mais introspectiva. Quando ela identifica que o prejuízo está sendo muito grande, né? Então, aquela coisa, custo-benefício, melhor é ficar quieta, né? Sim. Em casa, quietinha, porque aí eu não vou criar problema para ninguém. E, gente, lembrando sempre que a gente não está falando aqui de um transtorno antissocial no sentido, né? Quer dizer, não. As pessoas confundem muito explosões com psicopatia, né? Quer dizer, com diversas outras coisas. Então é bom entender isso. Até porque, assim, por exemplo, um transtorno de conduta social, um psicopata, ele não tem a questão da culpa. Nada, né? Sim. No transtorno explosivo intermitente, isso é muito presente. Então, são essas questões que nos ajudam no diagnóstico diferencial. Ok. Então, acontece de você... Existe o remorso depois, a culpa, quer dizer... Acontece de repente você recebe um paciente que na realidade ele tem um transtorno de conduta, né? Não é um transtorno explosivo intermitente. Ok. Ele premedita, ele tem sede de vingança, ele quer armar uma situação, aí a gente já tira a impulsividade. Já tira a impulsividade da história. Então, assim, não é transtorno explosivo intermitente, é um transtorno de conduta. O tratamento é completamente diferente, né? É complicado, né? Vamos ver aqui o Alessandro Castro. Olá, tenho uma dúvida. Esse transtorno pode aparecer após os 40 anos? Abraços, Alê. Olha, o que nós vemos normalmente que não. Né? O que acontece muitas vezes, assim, por exemplo, a depressão muitas vezes traz irritação, né? Agressividade. Então, pode ser um quadro depressivo, não necessariamente um transtorno explosivo intermitente. Então, assim, o transtorno explosivo é aquilo que eu te falei anteriormente. Ele começa cedo. Cada vez mais nós temos visto que, assim, é o transtorno de base. Aí vão aparecendo as doenças comórbidas, né? Uso de drogas, ansiedade, depressão e tal. Mas o transtorno inicial é o transtorno explosivo. As outras questões são decorrentes. E o uso de drogas pode acentuar, quer dizer, aflorar o próprio transtorno, né? Coisa... Sempre vira essa bola de neve. Vira essa bola de neve, né? Vai ficando mais difícil. Por isso que, assim, cada vez mais eu tenho tentado orientar, informar as pessoas, porque se você percebe que você tem uma criança que está com um comportamento agressivo, de forma excessiva, fora de um contexto de normalidade, então, assim, busca ajuda, vai procurar trabalhar isso, né, na infância, dar recursos para essa criança, desenvolver estratégias para lidar com essa emoção, com esse sentimento, para que isso não se desenvolva
né? E não leve depois a problemas futuros que ficam muito mais difíceis da gente trabalhar. É legal você falar isso, Vânia. Eu vejo, como eu estava comentando com você, trabalho muito com border. Nos Estados Unidos é feito toda uma estratégia para que a pessoa, né, pelo menos tenha uma personalidade, se ela tiver uma personalidade borderline, que não seja tão aflorada, né? Então se trabalha isso desde pequeno, né? Então aqui no Brasil a gente não presta muita atenção, né? Na prevenção. Exatamente. Né? Nós não podemos falar em prevenção por conta dessa questão que eu estava te dizendo, que nós temos poucos dados. Uhum. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existem programas de prevenção nas escolas. Então, assim, aquelas escolas que estão situadas em lugares de zona de risco, né, com um contexto psicossocial mais difícil. Então, eles orientam as crianças, eles ensinam estratégias de gerenciamento de emoções, enfim. Que é tão importante, né? Então, isso, de alguma maneira, ajuda, né? Facilita a vida. Quer dizer, quanto antes você desenvolve recursos, melhor. Né? Acho que dá tempo. Vamos ler as últimas aqui. Gente, depois eu encaminho para o e-mail dela as questões que... Aqui é da Mara. Ela disse: doutora Vânia, a pessoa que vive como se fosse uma panela de pressão, guardando tudo para si mesma, nunca contestando nada, engolindo sapos, pode acabar tendo esse transtorno? Sinto que sou um pouco assim. Obrigada. Então, de novo, acabar tendo esse transtorno... Não são as situações de estresse que te levam a desenvolver o transtorno. Isso aí é pondo para fora também. Né? Agora, claro que essa é uma das características das pessoas que têm o transtorno. Então, elas vão segurando. Como elas não têm estratégias para lidar com as emoções, elas vão segurando. E aí elas podem ter uma explosão de raiva. Né? Mas não é isso que desencadeia o transtorno. Vai desencadear. Gente, vamos à última aqui da Toninha. Bom dia, tem essas explosões, mas apenas quando estou em relacionamentos amorosos. Jogo coisas e chego a agredir os meus namorados. Nunca tive com pessoas a não ser namorados. Posso ter esse transtorno? Então, quer dizer, só na parte afetiva, né? Mas essa é uma questão interessante, porque assim, eu até costumo brincar com isso, né? Eu digo assim que as relações familiares são as relações mais sem vergonhas que a gente tem. São. Né? Porque você tem a garantia do afeto, entre aspas. Sim. Né? Então, apesar de se tratar de um transtorno do impulso, com a idade, as pessoas vão desenvolvendo algumas técnicas de gerenciamento. Sim. Então, não é impossível, por exemplo, que isso aconteça no ambiente de trabalho. Mas, até por uma questão de treino, essa pessoa pode desenvolver técnicas e conseguir segurar uma explosão de raiva no ambiente de trabalho. E aí, ela gerencia menos isso dentro de um contexto afetivo, por exemplo. Ela se sente mais à vontade dentro de um contexto afetivo. Mas... a gente tem que avaliar essa questão que ela está colocando de uma forma mais ampla. Né? Não dá para dizer tem ou não tem. Tem ou não tem, quer dizer, claro, teria que ter toda uma investigação, né? Mas é isso, gente. Escrevam para a Vânia, né? Sim, podem ela escrever. Esclarece. Você atende, você é clínica, né? Psicóloga isso, clínica. Psicóloga clínica, atendo no meu consultório. Fora o transtorno explosivo, quer dizer, você atende em geral. Em geral, né? isso. Problemas gerais aí, as pessoas podem estar descrevendo. Exatamente. Vânia, eu gostaria de te agradecer muito. Eu acho que esse é um tema muito importante e muito pouco falado, né? A gente escuta muito essas questões de explosões, mas sempre ligados a outros transtornos, né? Então, acho bacana a gente estar falando sobre isso, né? E considerações finais para a gente terminar? O que eu diria para as pessoas, assim, a informação
né? Ela minimiza o preconceito. Então, assim, se você percebe que as coisas estão difíceis, estão pesadas, procura informações, né? Pesquisa, veja mesmo se isso é alguma coisa que pode te trazer algum prejuízo ou não, e procura ajuda, né? Porque acho que a gente ainda tem muito preconceito em questão às doenças psíquicas. Muito, muito. Né? A gente tem que entender que as doenças psíquicas, elas têm que ser tratadas como as doenças clínicas. Exatamente, exatamente. Ainda existe um tabu em relação a isso, né? Impressionante. Se o médico diz para você se tem pressão alta, você não vai questionar, né? Diabetes, você vai tratar, né? diabetes, você vai Exato. tratar. Então, a mesma coisa com as doenças emocionais psíquicas. Geralmente né? eu falo, né, essas doenças invisíveis, né, quer dizer, aquilo que não se pode provar com o exame de sangue, ou, Isso. tornam, quer dizer, a coisa muito, né, subjetiva e subjetiva, preconceituosa. Exatamente. Né? Esse preconceito, ele é oriundo de um momento em que nós não tínhamos conhecimento. Exatamente. Né? Então, assim, quantas pessoas que hoje são tratadas com bipolaridade têm uma vida super normal e que lá atrás ficavam internadas em hospitais psiquiátricos e tinham um prejuízo muito grande. Né? Mesmo a esquizofrenia, né? Quer dizer, o avanço que a gente tem hoje. Exatamente. Então, assim, acho que tem uma coisa assim, hoje a gente rotula tudo, dá nome para tudo, tudo é doença. Não. Hoje nós conhecemos, a ciência evoluiu. Concordo então, com você. Nós conhecemos mais. Sim. Né? Portanto, procura informação. Né? Melhor, né? É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada a você, Tati, pela oportunidade. Gente, um beijo grande. Eu vejo vocês na sexta-feira. Até lá. Ao longo da vida, ela vai buscar, né? Exatamente. Fugas. Fugas. Ou ela vai desenvolver uma ansiedade, um quadro depressivo. Então a gente tem que ver o que começou antes. Ok. Tá? Ok. Transtorno de déficit de atenção. O que caracteriza? Né? Dificuldade de atenção, de concentração. Sim. E tudo mais. Isso não é característica do transtorno explosivo intermitente. Então, o transtorno explosivo, quer dizer, realmente a característica básica é essa mesmo, os episódios explosivos, quer dizer, não tem mais nada que possa se relacionar em termos de humor, de... existe uma questão aí, né, na disfunção da neurotransmissão da serotonina, mas o que a gente mais percebe é que essas pessoas, elas vêm de famílias onde o comportamento agressivo já existe. Então, é transgeracional. A criança aprende por modelação. Tá. Ela não desenvolve outro recurso para lidar com frustração, com as emoções. Sim, ela repete, ela repete o modelo. Então, pais que se agrediam ou que agrediam a própria criança, exatamente. Né? Uma família muito... né, disfuncional, realmente... E uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para enfatizar é o seguinte: muitas vezes eu recebo comentários assim do tipo, então agora falta de educação é transtorno, né? Tudo agora é transtorno. Não, falta de educação é falta de educação. É falta de educação mesmo, sim. Né? Então, assim, é aquilo que a gente falou no começo, você eventualmente ter uma explosão de raiva ou ser uma pessoa mal educada, isso é uma coisa. Né? Então, o que a gente precisa ver é como na maioria dos transtornos, é o quanto esses comportamentos trazem de prejuízo para a sua vida pessoal. Né? Aí você vai enquadrando isso. Sim, sim. É o prejuízo que vai realmente... que vai levando. Exatamente. Vamos ver aqui... Primeiro aqui, da Ágata. A doutora Vânia pergunta: existe cura ou apenas remissão dos sintomas das crises? A pessoa com borderline, que tem esse transtorno, ou é outra coisa? Bom, a gente falou já sobre isso, né? Em relação a essa questão da cura que ela pergunta, como
é um transtorno pouco estudado, nós não temos muitos dados, né, para dizer existe cura. Em função do que a gente tem de pesquisa, nós ainda não podemos falar disso, mas nós falamos sim em gerenciamento. Então, essas pessoas que fazem tratamento, então durante muito tempo essa é a explicação. Então, essa sensação de frustração, ela vem com um acúmulo de perdas, né? Nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, nas relações afetivas. Aí ela vai se dando conta de que esse comportamento, de fato, é prejudicial. E essa sensação de frustração, ela vem muito por conta dessa ideia de que não tem jeito, né? Eu vou morrer assim. Então... E Vânia, além dela ter essa sensação, né, quer dizer, eu sou assim, nasci assim, existe um pouco de passar para o outro, quer dizer, poxa, mas ele me cortou, eu estava com o carro, então a culpa é dele, quer dizer, também de não assumir, né, não colocar responsabilidade no ato dele, né? Sempre. Esse é um relato recorrente. Então, quando as pessoas chegam a procurar ajuda, elas chegam num estado assim, a coisa está muito ruim. Mas a explicação inicial é essa, né? Se ela ficar quieta, então assim, poxa, se a minha mulher ficar quieta, ela percebe que eu estou ficando irritado. Se ela ficar quieta, não vai acontecer nada, mas ela me provoca. Né? O outro me fechou no trânsito, né? O meu chefe sabe como eu sou. Por que vem me cobrar no momento que ele percebe que eu estou irritado? Então, a princípio, sempre a responsabilidade está no outro. E foi nesses casos que a gente vê muito, né, de agressão à mulher, quer dizer, física, pode ter alguns casos realmente que cheguem a esse ponto realmente de uma agressividade física e não só verbal? Muitas vezes. Tá. Vai muito também, né, do contexto que essa pessoa vive. Né? Então, você encontra pessoas que elas tentam alternativas diferentes, como quebrar um objeto ou esmurrar a parede para não agredir o outro. Tá. Né? Mas em outras situações, não. Né? Elas partem para cima ali, mesmo. Vai ali mesmo e depois vem a culpa, né? Que é o que diferencia de outros transtornos. Isso. Né? E uma coisa que é muito importante nisso, no diagnóstico, é que esses comportamentos não são premeditados. É impulso mesmo. Então, a pessoa não mede quem está na frente. É um transtorno de impulso. Transtorno de impulso. Ok. Então, aqui vamos ver o André. Uma pessoa pode adquirir da outra uma tendência a ter explosões? A minha namorada é muito explosiva e acabo tendo as minhas explosões após algumas crises dela. Isso pode acontecer? Grato, André. Não, na realidade, assim, o transtorno explosivo, por exemplo, as situações de estresse, tá, elas não causam o transtorno explosivo. Elas podem desencadear uma crise explosiva. Isso é importante a gente falar, quer dizer, não adianta a gente colocar também, por exemplo, na cidade de São Paulo, no trânsito, na loucura que a gente senão vive. Todos nós, né? Todos somos, né? Exatamente, não. Então, assim, isso vem lá de trás, tem a ver com um contexto familiar, enfim, é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Agora, lógico, você conviver com uma pessoa impulsiva, agressiva, isso vai também minando a sua resistência. Vai te não dar uma chacoalhada, né? Exatamente, né? Difícil, mas não que você vai passar a ter esse tipo de comportamento por conta do outro. Você sabe que quando a gente combinou a pauta, né? Eu lembrei do filme, realmente o filme Um Dia de Fúria, né? Que ele tem aquele dia que ele sai e tudo para ele
ele não suporta, então ele pede o hambúrguer e na foto tem um hambúrguer desse tamanho e vem um pequeno e ele, né? Arrebenta na Arrebenta, lanchonete. quer dizer, ele está naquele momento dele de não aguentar, né? Exatamente. E esse filme eu acho muito bacana porque dá essa sensação que a gente tem de vez em quando de estar segurando e, sabe? Aí você vê uma barata passar e você fala, não, né? Exatamente. Mas isso é eventual. Isso né? é eventual. É eventual. Exato. Né? Agora, no transtorno explosivo, isso é recorrente. Deve ser muito desagradável, né? Ter isso e recorrente. Cansativo para o próprio paciente. Né? E a percepção da pessoa, imagino, dessa falta de controle deve trazer até um medo em relação, talvez, a certas situações. Porque se eu sei que eu não tenho esse momento onde eu posso me controlar, né? É complicado isso. E muitas vezes essas pessoas começam a se isolar socialmente. Imagino, sim. Para evitar. Para evitar. Né? Então, assim, não vou numa festa, não vou sair, se afasta das relações afetivas. Ela vai se tornando uma pessoa mais reclusa, mais introspectiva. Quando ela identifica que o prejuízo está sendo muito grande, né? Então, aquela coisa. O parceiro, a mãe, quer dizer... Olha, muitas vezes eu recebo muitos e-mails, telefonemas, enfim, assim. O que eu faço, né, para convencer né, essa pessoa de que ela precisa de ajuda, que ela tem que se tratar? Eu gostaria muito que ela se tratasse. Complicado, né? A pessoa, o portador do transtorno, ele só vai buscar ajuda quando a vida está um caos. Então, ele chega num estado muito ruim. Então, assim, ele vai buscar, mas ele vai buscar quando a coisa já não está dando mais. Demora até ele aceitar realmente, né? O familiar, muitas vezes, identifica antes, né? Poxa, será que isso não é alguma coisa mais séria? Então, aí começa uma tentativa de vai buscar. Então, quando você faz um diagnóstico, você percebe que essa questão ela é recorrente, já vem há algum tempo dentro do contexto familiar, por exemplo, né, sendo discutida. Que você não acha que você devia procurar ajuda, enfim? Então, leva um tempo. E, Vânia, me diz uma coisa, o tratamento realmente... você consegue fazer com que a pessoa tenha o momento de respiração, de conseguir pausar, de cessar essas crises? Como é que é feito o tratamento? Olha, E também gostaria que você abordasse a questão da hipnose, que eu sei que você usa também para esse tratamento, que eu achei bem interessante. Então, o tratamento, Tati, a gente tem tido assim ótimos resultados, muito bons mesmo. Né? Isso é uma coisa muito bacana. O que a literatura mostra, assim, que o tratamento mais eficaz é a terapia cognitivo-comportamental, associada a técnicas de relaxamento. Então, como a gente comentou, o sentimento de base do transtorno explosivo é a raiva. É a dificuldade no gerenciamento do sentimento de raiva, a dificuldade de lidar com frustração. Então, são pessoas que não desenvolveram ao longo da vida esse tipo de recurso, né? De externalizar as emoções, de colocar a emoção no momento certo. Olha, não gostei, estou chateada, fiquei magoada com o que você fez, acho que você está abusando de mim. Não, a pessoa vai engolindo, porque ela não sabe como externalizar isso. Então, a terapia cognitiva, ela vai buscar o quê? Que a pessoa, primeiro, identifique o que ela tem, né? Que ela entenda o que acontece com ela, né? E a partir disso a gente trabalha com técnicas de gerenciamento. Hipnose, que eu sei que você usa também para esse tratamento, que eu achei bem interessante. Então, o tratamento, Tati, a gente tem tido assim ótimos resultados, muito bons mesmo, né? Isso é uma coisa muito bacana. O que a literatura mostra, assim, que o tratamento mais eficaz é a terapia cognitivo-comportamental, associada a técnicas de relaxamento. Então,
como a gente comentou, o sentimento de base do transtorno explosivo é a raiva. É a dificuldade no gerenciamento do sentimento de raiva, Sim. a dificuldade de lidar com frustração. Então, são pessoas que não desenvolveram ao longo da vida esse tipo de recurso, né? De externalizar as emoções, de colocar a emoção no momento certo. Okay. Olha, não gostei, estou chateada, fiquei magoada com o que você fez, acho que você está abusando de mim. Não, a pessoa vai engolindo, porque ela não sabe como externalizar isso. Então, a terapia cognitiva, ela vai buscar o quê? Que a pessoa, primeiro, identifique o que ela tem, né? Que ela entenda o que acontece com ela, né? E a partir disso, a gente trabalha com técnicas de gerenciamento, de emoção, né? Habilidades nos relacionamentos interpessoais. E isso tudo vai dando suporte para que a pessoa experimente situações em que ela age de forma adequada, né? E a partir do momento que ela começa a ter esse tipo de experiência, eu sou capaz, né? Ela começa a reforçar esse comportamento internamente. Bom, então eu posso. A emoção muda, porque ela começa a se sentir melhor, ela começa a se sentir mais assertiva. É sempre assim, né, Vânia? É sempre necessário esse autoconhecimento e que a gente assuma um problema, né? Para que realmente possa, né? A gente possa ver uma luz aí no fim do túnel. Exatamente. Né? E a hipnose, como as técnicas de relaxamento, elas são muito importantes, né? Porque é um recurso que o paciente leva com ele. Né? Fazer uma respiração diafragmática, enfim, é um recurso que ele leva com ele. Sim. Então, a hipnose, ela permite que o paciente vivencie, né, em transe hipnótico, uma situação que ele acredita que seja impossível para ele. Então, a hipnose, não faz parte dele, né? Ele não tem isso no repertório. Tá. Então, a hipnose, na realidade, assim, ela não cura, né? Ela é um instrumento. Mas o fato dela vivenciar aquilo em transe hipnótico, né, fica registrado no cérebro a possibilidade de, né? Então encurta o tratamento, facilita o tratamento. Ok, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos entrar no intervalinho, a gente já volta. Orientar, informar as pessoas, porque se você percebe que você tem uma criança que está com um comportamento agressivo, de forma excessiva, fora de um contexto de normalidade, então assim, busca ajuda, vai procurar trabalhar isso, né, na infância, dar recursos para essa criança, desenvolver estratégias para lidar com essa emoção, com esse sentimento, para que isso não se desenvolva, né, e não leve depois a problemas futuros que ficam muito mais difíceis da gente trabalhar. É legal você falar isso, Vânia. Eu vejo, como eu estava comentando com você, trabalho muito com border. Nos Estados Unidos é feito toda uma estratégia para que a pessoa, né, pelo menos tenha uma personalidade, se ela tiver uma personalidade borderline, que não seja tão aflorada, né? Então se trabalha isso desde pequeno, né? Então aqui no Brasil a gente não presta muita atenção, né? Na prevenção. Exatamente. Né? Nós não podemos falar em prevenção por conta dessa questão que eu estava te dizendo, que nós temos poucos dados. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existem programas de prevenção nas escolas. Então, assim, aquelas escolas que estão situadas em lugares de zona de risco, né, com um contexto psicossocial mais difícil. Então, eles orientam as crianças, eles ensinam estratégias de gerenciamento de emoções, enfim. Que é tão importante, né? Então, isso, de alguma maneira, ajuda, né? Facilita a vida. Quer dizer, quanto antes você desenvolve recursos, melhor. Né? Acho que dá tempo. Vamos ler as últimas aqui. Gente, depois eu encaminho para o e-mail dela as questões que... Aqui é da Mara. Ela disse: doutora Vânia, a pessoa que vive como se fosse uma panela de pressão, guardando tudo para si mesma, nunca contestando nada, engolindo sapos, pode acabar tendo esse transtorno? Sinto que sou um pouco assim. Obrigada. Então,
de novo, acabar tendo esse transtorno, não são as situações de estresse que te levam a desenvolver o transtorno. Uhum. Isso aí é pondo para fora também, né? Agora, claro que essa é uma das características das pessoas que têm o transtorno. Então, elas vão segurando. Como elas não têm estratégias para lidar com as emoções, elas vão segurando. E aí elas orientam as crianças, eles ensinam estratégias de gerenciamento de emoções, enfim. Que é tão importante, né? Então, isso, de alguma maneira, ajuda, né? Facilita a vida. Quer dizer, quanto antes você desenvolve recursos, melhor. Né? Acho que dá tempo. Vamos ler as últimas aqui. Gente, depois eu encaminho para o e-mail dela as questões que... Aqui é da Mara. Ela disse: doutora Vânia, a pessoa que vive como se fosse uma panela de pressão, guardando tudo para si mesma, nunca contestando nada, engolindo sapos, pode acabar tendo esse transtorno? Sinto que sou um pouco assim. Obrigada. Então, de novo, acabar tendo esse transtorno, não são as situações de estresse que te levam a desenvolver o transtorno. Isso aí é pondo para fora também, né? Agora, claro que essa é uma das características das pessoas que têm o transtorno. Então, elas vão segurando. Como elas não têm estratégias para lidar com as emoções, elas vão segurando. E aí elas podem ter uma explosão de raiva. Né? Mas não é isso que desencadeia o transtorno. Vai desencadear. Gente, vamos à última aqui da Toninha. Bom dia, tem essas explosões, mas apenas quando estou em relacionamentos amorosos. Jogo coisas e chego a agredir os meus namorados. Nunca tive com pessoas a não ser namorados. Posso ter esse transtorno? Então, quer dizer, só na parte afetiva, né? Mas essa é uma questão interessante, porque assim, eu até costumo brincar com isso, né? Eu digo assim que as relações familiares são as relações mais sem vergonhas que a gente tem. São. Né? Porque você tem a garantia do afeto, entre aspas. Sim. Né? Então, apesar de se tratar de um transtorno do impulso, com a idade, as pessoas vão desenvolvendo algumas técnicas de gerenciamento. Sim. Então, não é impossível, por exemplo, que isso aconteça no ambiente de trabalho. Mas, até por uma questão de treino, essa pessoa pode desenvolver técnicas e conseguir segurar uma explosão de raiva no ambiente de trabalho. E aí, ela gerencia menos isso dentro de um contexto afetivo, por exemplo. Ela se sente mais à vontade dentro de um contexto afetivo. Mas a gente tem que avaliar essa questão que ela está colocando de uma forma mais ampla. Né? Não dá para dizer tem ou não tem. Tem ou não tem. Quer dizer, claro, teria que ter toda uma investigação, né? No cérebro, a possibilidade de. Né? Então, encurta o tratamento, facilita o tratamento. Ok, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos entrar no intervalinho, a gente já volta. Voltando com Freud Explica, com a Vânia Calazans. Vânia, a gente já tem algumas perguntinhas aqui. E deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Outros transtornos que envolvam, né, quando a gente fala de impulsividade, de raiva, de falta de controle, de pavio curto, por exemplo, personalidade borderline, a bipolaridade, mesmo déficit de atenção, né? Então eu imagino que você deva receber diversas pessoas e diversos diagnósticos, né? Como diferenciar isso? Quer dizer, deve ter muita confusão também, quer dizer, tem que ser, né, realmente um especialista para conseguir perceber, peraí, não é uma bipolaridade, é um transtorno explosivo aqui, né?
Então, o diagnóstico diferencial é super importante, né? Então, eu sempre enfatizo muito isso, um bom diagnóstico diferencial, porque nem sempre é simples, né, Tati? Assim, logo de cara você identificar, ter certeza absoluta daquele diagnóstico. Claro. Então, a gente vai muito assim, por exclusão, né? Então, por exemplo, no transtorno bipolar, o que caracteriza o transtorno bipolar? A oscilação de humor, né? As fases de mania, baixos, de depressão. Sim. Isso não existe no transtorno explosivo intermitente. Ok. Entendeu? Então, se o paciente apresenta esse tipo de sintoma, eu já excluo o transtorno explosivo. Ok. Né? Imagino também, desculpa te interromper, quer dizer, se existe uma dependência com álcool e drogas também, quer dizer... A questão do álcool e drogas, e isso também é interessante a gente falar, quando a gente vai fazer um diagnóstico, porque existia muita confusão se o transtorno explosivo era doença ou era sintoma. Ok. Tá? Então, no DSM, ele está classificado como doença, um transtorno do impulso. Então, a gente começa a perceber que o transtorno explosivo, ele se inicia muito cedo. Você tem episódios na